Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Robinson, senhores diáconos, caras religiosas, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, trago uma saudação do nosso arcebispo, Dom Dario Campos, que também preside a Eucaristia neste momento e sabe da minha presença aqui e reza conosco, esta comunidade que revela a sua fecundidade quando oferece irmãos e irmãs para um ministério instituído em nossa paróquia. Nós hoje temos um motivo especial e um envio especial. O motivo é celebrar este templo, fruto do trabalho de tantos irmãos e irmãs, mas que, segundo aquilo que nós ouvimos, o Evangelho, devemos não só ter zelo por esta casa, mas sobretudo pela casa de Deus, que somos nós e são os irmãos e irmãs. Como diz São Paulo aos Coríntios, nós somos construção de Deus, alicerçados em Cristo. Hoje celebrar essa alegria do tempo e da dedicação da Igreja e neste momento instituir irmãos e irmãs para o serviço do altar e de maneira especial o serviço à Eucaristia junto aos doentes, é celebrar a fecundidade da graça, do Espírito que faz surgir vocações, ministérios e serviços na Igreja. Paulo olha para os coríntios e nós acolhemos essa palavra como uma verdade. Vós sois construção de Deus. Irmãos, Paulo não falava do templo, Paulo não falava da igreja de pedra, mas falava da igreja viva que somos nós. Somos de fato construção de Deus, e uma construção que teve início para nós no dia em que cada um e cada uma foi acolhido por Deus pelos braços do ressuscitado Jesus Cristo no batismo. Ali, o batismo é para nós o início de um caminho de construção contínua, acolhida da graça, confronto com a palavra, comunhão com os irmãos, envio para a missão. Cada um e cada uma aqui hoje
E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, cada um deve ter no coração essa verdade. Sou construção de Deus. Deus me está construindo alicerçado sobre o seu Filho. Uma construção, irmãos e irmãs, que depende da graça, mas do nosso empenho, que conta com a força do Espírito, mas depende da nossa abertura. Aquela pia batismal nos alicerça em Cristo. Quando caiu sobre nós a água abençoada, sinal do batismo, ali Deus começou uma obra em nós. Uma obra que nós somos participantes, de construir o homem novo e a mulher nova, o discípulo e a discípula missionários de Cristo, que nós, pelo batismo, somos chamados a ser. Por isso, aquele e aquela que pensa, já tenho tantos anos de vida e de igreja, não preciso aprender mais nada. Cuidado, irmão e irmã, pois a obra que foi começada em nós se acabará no dia em que, passado este mundo, nós formos acolhidos pelos braços do Pai, por aquele que nos deu a vida nova, Cristo. Por isso, a primeira verdade desta liturgia, no dia em que nós olhamos para essa igreja, que durante 8 anos passou por uma reforma profunda, é uma verdade que deve guiar a nossa vida. Eu sou um homem, vocês, irmãs mulheres, em construção. A construção para fazer de nós homens novos, mulheres novas, para um tempo de graça. Somos construção de Deus, irmãos, porque Ele, por meio de nós, quer tocar as realidades. Ele quer olhar com os nossos olhos as pessoas, quer tocar as suas vidas com nossas mãos, quer nos enviar para que os nossos pés ligeiros nos façam presentes e próximos, principalmente dos que mais precisam. E para que isso aconteça, nós precisamos ser construídos, formados como discípulos e discípulas de Cristo. Algo que vai acontecer ao longo do caminho da vida. Por isso hoje peçamos a Deus a consciência. Sou obra de Deus, uma obra em construção, que precisa ser renovado a cada dia, pelo diálogo com a palavra, pela graça e pelo dom do Espírito. Para que essa obra, irmãos e irmãs, não seja como uma casa que na primeira tempestade rui, que no primeiro vento contrário cai, construída sobre a areia, nós somos, segundo Paulo, alicerçados em Cristo. Esta construção que sou eu, que somos todos nós, para que de fato compreendamos qual o chamado da vocação que o batismo nos propõe, qual vida de comunhão com Deus que a graça dele nos convida, o que somos chamados a fazer neste mundo como sinais do reino. Para que isso tudo aconteça, precisamos alicerçar a vida em Cristo, ou seja, reconhecer que longe desta rocha viva que é o Senhor, nossa casa poderá ruir, nossa vida poderá sucumbir diante das adversidades do tempo presente. Por isso, se por um lado, cada um e cada uma hoje deve guardar no coração, Deus me está formando, eu devo me empenhar para que esta obra continue, eu devo reconhecer que esta obra será levada à sua completude, esta obra será concluída quando eu for alicerçado em Cristo. Mas o que significa isso? Os construtores me corrijam, mas às vezes, para construir uma casa, a depender do terreno, precisamos cavar fundo, para que a nossa casa não seja alicerçada senão numa rocha, ou algo que sustente o peso que será colocado sobre aquelas colunas que estão na base da construção.
Sermos alicerçados em Cristo, irmãos, significa que devemos mergulhar o coração no Evangelho. Significa que devemos deixar que o Evangelho seja a luz de nosso caminho. Significa que cotidianamente eu devo perguntar a mim mesmo, diante da luz da palavra, o que Deus quer de mim, para onde devo ir, como devo me comportar. Como pai e mãe de família, jovem, como homem e mulher do trabalho, da luta diária, alicerçado em Cristo, eu devo dizer: dá-me, Senhor, sabedoria, para que o material que eu utilizo para construir a vida sejam os valores do Evangelho. Papa Francisco tem dito que o Evangelho é inegociável. Por isso, irmãos, alicercemo-nos em Cristo. Se hoje devemos agradecer a Deus, porque somos homens e mulheres em construção, o cristão e a cristã, os discípulo e discípula que somos chamados pelo batismo a ser, estão sendo construídos pela graça de Deus. O nosso empenho é de acolher todos os dias a palavra. Que cada um e cada uma de nós se empenhe em colocar os pés firmes nos passos do Evangelho, olhar as atitudes de Cristo, entender o seu modo de realizar as coisas, ver como perdoava e amava, pedir a Ele que nos ensine os caminhos do seguimento. Aí sim, aquilo que é dele estará em nós, aquilo que é dele estará em nós. Como disse Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Podemos pensar que isso é para São Paulo? Não, irmãos, isso é para todos nós. Todos nós somos convidados a espelhar o que Deus tem de melhor. E o que Deus tem de melhor é o amor, que cura, o amor que liberta, o amor que constrói, o amor que edifica, o amor que sara esse mundo doente pela violência e pelo mal. Aí sim, nós vamos compreender o que Jesus disse no Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus disse: o zelo por tua casa me consumirá. Nós vimos no Evangelho Ele expulsando os vendilhões do templo. Mas pensemos bem, se Paulo diz que nós somos construção de Deus, alicerçados em Cristo, rocha viva, também nós somos casa de Deus, templos vivos do Espírito que habita em nós. Por isso, como cristãos e cristãs, membros desta paróquia e comunidade e de nossas comunidades, devemos ter zelo pela casa de Deus, é verdade. Cuidar para que outros possam entrar por essas portas, ouvirem a palavra, serem acolhidos, poderem fazer uma experiência profunda de Deus. Mas o zelo dessa casa material de pedra, irmãos, deve nos ajudar a entender. Somos convidados a zelar uns pelos outros, zelar pela casa de Deus, que são os nossos irmãos e irmãs. De maneira especial, os pequenos, os pobres, aqueles que estão à margem e passam por necessidades. O zelo por eles deve nos consumir, deve nos fazer nos empenhar na construção de um mundo mais justo, solidário, pacífico, fraterno. Hoje os nossos irmãos e irmãs que são enviados, vocês são chamados em primeiro lugar a reconhecer: Deus me está formando como o ministro e a ministra que devo ser. Quero me alicerçar em Cristo, alimentar-me de sua palavra, aproximar-me da Eucaristia, que é fonte e vida da minha vida, e sobretudo com zelo, dedicar-me a levá-lo para os doentes, acolher aqueles que estão fora da comunidade, ser um sinal da comunhão. Para todos nós hoje, coloquemos diante de Deus esse pedido: Senhor, ajuda-nos a compreender que somente seremos edificados como construção Tua quando alicerçarmos-nos em Cristo.
O que aconteceu no nosso estado é um sinal de que nós estamos doentes. Precisamos de uma cura profunda do coração e da vida. É impossível que nós admitamos que professoras sejam mortas em salas de aula. Não é admissível isso. Como uma criança de 12 anos perca a vida. Irmãos, peçamos a Deus a graça que nós sejamos formados como homens e mulheres de paz. Homens e mulheres que promovem a paz. Homens e mulheres que defendem com zelo a vida. Essa construção é toda nossa, porque é de Deus. Por isso peçamos a Ele a graça, que Ele nos ajude a acolher a palavra de seu Filho e a transformarmos a sociedade na qual vivemos, por meio de um testemunho concreto de defesa da vida, de valorização daquilo que é mais importante, o fato de sermos irmãos entre nós, para que ninguém tenha que passar por algo como estamos passando e aquelas famílias, e que ninguém seja relegado à própria sorte, vivendo de forma indigna, ainda como existe hoje. Somos construção de Deus, alicerçados em Cristo. Vivamos plenamente a nossa vocação.